Ele é autor de muitos projetos polêmicos, que exatamente por isso chamam muita atenção aqui no plenário da Câmara Municipal. Nosso convidado de hoje no programa Conheça Seu Vereador é Zander Fábio. Zander, seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aí repassando para a população da nossa capital aquilo que é de interesse dela, que são os projetos de lei e também tudo aquilo que a gente fiscaliza no âmbito municipal. Um projeto que vem sendo amplamente discutido, que é de sua autoria, é uma mudança na destinação do Jardim Zoológico aqui de Goiânia. Que proposta que o senhor prevê e qual que é a expectativa com essa mudança? Bom, na verdade, nós não pedimos a mudança, nós pedimos uma extinção dos moldes que existe hoje aí do Zoológico de Goiânia, né? Nós pedimos que os animais sejam retirados daquele sofrimento, que é aquele tipo, essa modalidade arcaica de se ver os animais. Já existe um projeto aqui em Goiânia, aprovado por essa casa, já é lei, que é de autoria inclusive do vereador Elias Vaz, que proíbe o uso de animais em circos. E o zoológico hoje nada mais é do que um grande circo, um circo a céu aberto. Os animais ali estão em situações degradantes, né, principalmente os grandes felinos. A mortandade de animais, o óbito desses animais nos últimos 3 anos, 2 anos e meio, chega a quase 300 animais em idade de reprodução. Então me preocupou muito. Me preocupou porque as condições, foi feita uma grande reforma, uma ampla reforma, e isso não acalentou em nada a qualidade de vida daqueles animais. Ali você vai lá, e eu não canso de dizer, parece brincadeira, mas o leão está derrotado dentro da jaula, você não pode levar uma criança e ver um animal naquela situação. Os primatas, que são aqueles que têm até uma condição, os pequenos primatas, razoável, que é ali na Ilha dos Primatas, bem na entrada, também não têm as condições, estão estressados. O macaco, só para você ter uma ideia, o macaco prego, ele não nada. E os dali aprenderam a nadar, estão fugindo daquela ilha porque o sol é muito quente, que se criaram lá, tentaram imitar um ambiente que não é o ambiente deles na natureza, com cordas e umas casinhas feitas lá sem nenhuma árvore e arborização. Então o macaco bugio, que tem inclusive de vocacionar 2 vezes ao dia, ele está vocacionando dia e noite por insolação. Então eu vendo tudo isso, sou um defensor da causa animal aqui na Câmara. Eu solicitei, através de um projeto de lei, que os moldes do zoológico fossem extintos. O nosso projeto ele é um projeto responsável, ele faz com que esses animais tenham um prazo para ter outra destinação, que o zoológico passe a ser um centro de pesquisas, né? E que passe a receber apenas os animais que estejam em condições de acidente, né, ou de que sofreram algum tipo de agressão, e aí a partir de aí sejam feitas essas pesquisas para que elas possam somar com a saúde desses animais. A destinação do parque não deixaria de ser uma destinação de parque, porque ali é uma APP, uma área de preservação ambiental. Muita gente me pergunta, o senhor quer acabar com o zoológico porque quer construir prédio ali? Não. O nosso projeto, inclusive, fala de uma moratória que proíbe a construção do prédio. Ali o lençol freático precisa de um tempo para que ele está contaminado. Ali quando chove, só para você ter uma ideia, os detritos animais supitam nas bocas de lobo, né? As condições de tratamento dos animais não são feitas por pessoas capacitadas, na sua grande maioria. O número de biólogos é muito pouco, a maioria dos cargos ali são cargos de indicação comissionadas. Então, aqueles animais que estão ali não têm a atenção devida que a gente, como ser humano, com a capacidade psíquica de pensar, possa dar a eles. Então, o que eu estou propondo é a extinção dessa modalidade arcaica para a gente ter um prazer de levar um filho, ter que ver um animal numa situação degradante. Mas não de extinção daqueles animais. Os que puderem, muito poucos, né, que são algumas aves e alguns répteis, ser reinseridos na natureza, serem reinseridos. Os que não puderem, ir para outros centros ou ficar ali a título de pesquisa até que esses animais de alguma forma vão a partir daí deixando de estar daquela modalidade. E por fim deixaria de existir e o parque continuaria? Continuaria um parque. Eu inclusive faço a destinação com uma sugestão ao prefeito para que ele faça um parque temático,
a exemplo do que já existe aí na cidade de Curitiba, inclusive com museu, inclusive com alguns animais que são empalhados em situação de natureza, né, para evitar o sofrimento desses animais. Os que já morreram mesmo, não tem jeito, usariam esses animais para esse tipo de modalidade. Então o que eu quero é pura e simplesmente acabar aí com a forma que, na minha opinião, basta a gente fazer com a gente. Eu faço um desafio, né? Muita gente que tem me perguntado, eu falo, olha, entre para sua casa, para o seu quarto, com uma pipoca, com um refrigerante, com suco, ligue a televisão e fique lá por 2 dias trancafiado dentro do seu quarto. Você ainda tem a capacidade de reclamar, de falar, né? O animal não tem. Então nós não podemos fazer isso com os animais, e principalmente porque nós já estamos no século XXI com várias mídias que pode. Hoje existem canais especializados em animais, que mostram os animais em situação de natureza. Hoje existem vários tipos de condições para que as pessoas não precisem ir lá e ver o animal no sofrimento. Um outro objeto de preocupação do senhor são os animais domésticos, que muitas vezes ficam aí espalhados pelas cidades, abandonados em condições que ameaçam inclusive a saúde pública e a saúde humana. Qual que é o projeto que o senhor propõe para garantir uma assistência adequada a esses animais? Nós propusemos já no início do mandato um projeto indicativo ao prefeito Paulo Garcia, que trata da unidade de bem-estar animal, do que nada mais é do que um hospital público veterinário. Esse projeto teve um trâmite dentro da prefeitura com muitas ressalvas, né, e chegou a ser negado, mas eu tive a grata surpresa, ainda essa semana passada, após uma conversa com o secretário Fernando, né, que é o secretário da Saúde, Fernando Machado, de que esse projeto foi retomado, né, foi feito um novo laudo por ele. Nós vamos dar seguimento nesse projeto através de um procedimento, de um convênio com a própria Universidade Federal. Então ele vai tratar pura e simplesmente da saúde dos animais domésticos, bem como castração, uma série de eventos, uma unidade móvel para castração, com também convênio com as lojas, com as clínicas veterinárias, num amplo projeto para que a gente possa ter, é um caso de saúde pública, né? Para que a gente possa ter esses animais também em condições de não afetar a saúde do ser humano. E a ideia é que esse convênio com a universidade possa fornecer um know-how, principalmente para que isso seja feito. A universidade já tem uma estrutura, né? Uma estrutura de um hospital que funciona. Então o que a prefeitura faria era dar um upgrade com relação a um recurso financeiro. Já se usaria o corpo docente que existe lá dentro da Universidade Federal. As pessoas, o projeto tem todo um credenciamento, a posse responsável, né, que é a adoção responsável, aquela pessoa que muitas vezes quer adotar um cão e não tem condições, ela passa a ter o direito a uma carteira que dá esse atendimento lá. As pessoas que seriam inseridas nesse projeto seriam pessoas que teriam que de alguma forma participar de algum projeto de governo, né? Elas teriam que estar inseridas. Nós tratamos também do antigo centro de zoonose. Esse eu fiz um pedido para o prefeito, ele vai acatar, fazendo dali um centro de referência para essas doações, para os animais terem uma condição e a pessoa poder ir lá e adotar um animal também. Então é um projeto bem amplo que vai tratar também com respeito os animais aqui da nossa capital. Um outro projeto do senhor visa garantir segurança aos moradores de edifícios aqui em Goiânia. O que o senhor propõe nessa área? Também é um projeto, né, que tem muita polêmica, porque ele aumenta para as grandes incorporadoras o custo da construção. Mas é um projeto, na minha opinião, de suma importância. Eu não sei se você sabe, Goiânia é uma das 5 cidades do mundo em índice de suicídio, e que muitas vezes é registrado como queda de um prédio, como um acidente, e não era para ser, porque a gente sabe que os índices de suicídio, eles acontecem em cidades de clima frio, né? Muito no norte europeu, né? E aqui nós temos uma cidade de clima tropical, aonde acontece muito desses acidentes. Então, a intenção do meu projeto, primeiro, é dar segurança e fazer com que as pessoas que compram, principalmente um apartamento, são pessoas que já têm um custo elevado. Nós sabemos que hoje um metro quadrado
do mercado imobiliário aqui na nossa capital valorizou-se muito e a pessoa compra com muita dificuldade e muitas vezes logo após isso ainda tem que pôr lá, são casais jovens na sua grande maioria, ainda tem que colocar as grades de janela, ainda tem que colocar a proteção de tela. Então o nosso projeto ele obriga todas as construtoras e incorporadoras, tanto comercial quanto residencial, a entregarem empreendimentos acima de 2 pavimentos com a devida proteção de grades nas janelas e redes nas sacadas. O senhor também é bastante conhecido pela ligação com o esporte, especificamente com o automobilismo. E recentemente houve um marco, por assim dizer, na história de Goiânia, que é a readequação do Autódromo Internacional, inclusive com a volta da realização de grandes competições. Com que olhar o senhor vê esse trabalho que vem sendo feito? Primeiro, com muita felicidade, né? Eu tenho uma ligação muito forte com o esporte a motor, né? No geral, sou 5 vezes campeão do Centro-Oeste, aí numa categoria que chama Fórmula 200, sou campeão no Centro-Oeste de 2013 na categoria Marcas e Pilotos, né? Então, quando o autódromo foi interditado, através de uma ação nossa, e aí teve a sensibilidade do promotor Maurício Nardini, né, de alguns colegas, né, e aí eu tenho que citar o nome do vereador Paulo Magalhães, do vereador Antônio Shoa, né, do Corpo de Bombeiros, algumas pessoas que foram sensíveis, o presidente da federação, o Dr. Ney Lins, que foram sensíveis e através de uma ação nossa, de um pedido nosso levado no Jaime Rincon, que é o presidente da Getop, que tem uma grande sensibilidade, também é ex-piloto, e levou até o governador a solicitação, através desse pedido nosso, da reforma que hoje existe no autódromo. Um autódromo de primeiríssimo mundo, aonde nós vamos poder realizar, nós já estamos realizando provas foi realizada aqui a prova de inauguração, que foi a Stock Car, depois a Mercedes Challenger, né, que é uma categoria também a nível internacional. Nós tivemos o Brasileiro de Marcas e Pilotos, que também é uma categoria que corre em qualquer lugar do mundo. Tivemos agora a prova do milhão, vamos ter a Porsche Cup, que corre inclusive preliminar de Fórmula 1, e vamos ter novamente Goiânia reinserido no cenário mundial, porque já há a procura tanto da Fórmula Indy quanto do Mundial de MotoGP. Então eu acho que a sensibilidade que teve, em primeiro lugar, o presidente da Getop, o Jaime Rincon, que fez um grande trabalho, que fez uma reforma digna, né? Goiânia é conhecida no mundo inteiro por ter abrigado aqui o Mundial de Moto Velocidade. E o presidente da Getop, Jaime Rincon, teve essa sensibilidade e melhorou aquilo que nós já tínhamos. E a sensibilidade do governador, né? O governador também teve como prioridade a praça de esporte, que não é só o autódromo. Nós vamos ter lá a pista de skate, uma das maiores pistas de skate da América Latina, um teatro de arena, nós temos lá o Parque Veiga Vale, o autódromo hoje fica aberto das 7 da manhã às 23 horas, das 18 horas às 23, você pode ir lá fazer sua caminhada, andar de bicicleta, o autódromo é aberto, então é um grande centro de entretenimento a céu aberto, né? Então eu vejo com muito bons olhos, né? Eu inclusive sou autor de um projeto agora também, que faz com que os ex-pilotos, pilotos, mecânicos, que são quem contribuem para que o autódromo funcione, e essas pessoas não tinham direito de entrar no autódromo dia de eventos, porque muitas vezes esses eventos são promovidos por empresas que são nacionais, e aí elas passam a deter os direitos da entrada. Então o nosso projeto pede para que os pilotos, ex-pilotos que tenham a carteirinha da FAO, que pague uma anuidade por ela, tenha também o direito, o acesso a essa grande forma de lazer, que é o autódromo e o automobilismo aqui para nós, automobilismo e o esporte a motor, o motociclismo. O senhor aqui na Câmara é integrante de um bloco muito coeso nas suas decisões, que agem como um acordo e que tem feito história com uma atuação recente aqui na Câmara, que é o Bloco Moderado. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse bloco e sobre o trabalho que vocês vêm realizando. Olha, o Bloco Moderado, né, foi idealizado por mim. Nós éramos compostos por 5 vereadores, né, o vereador Paulo da Farmácia, vereador Divino Rodrigues, vereador Dr. Bernardo Ducais e o vereador Antônio Shoa, além de mim, vereador Zander. O vereador Antônio Shoa teve um pedido de licença em virtude de projetos pessoais, então hoje nós estamos em 4 vereadores.
e só votamos em bloco, né? Ou seja, 4-0, sempre as nossas votações são coesas de uma forma só. Nós discutimos antecipadamente todos os projetos ali da pauta, nós fazemos reuniões periódicas durante a semana, antes das sessões, para discutir todos os projetos e de forma coesa dentro do bloco, mesmo que há divergências, a maioria sempre vence. E tem funcionado, né, pela primeira vez na casa, no meu entendimento, tem funcionado de uma forma bastante salutar, até porque a gente sabe que no universo de 34 votos, porque o presidente não vota, porque senão seria 35, no universo de 34 votos, 4 votos no voto majoritário faz muita diferença. Então o bloco moderado tem aí a sua atuação, por ser coesa, muito cobiçada, tanto pela oposição quanto pela situação, e nós procuramos discutir com vários segmentos da sociedade alguns temas que são relacionados às votações. O bloco tem uma liderança, quando eu fiz a facção, transitória, né, de 6 meses, cada membro é líder durante 6 meses, eu fui o primeiro líder e agora seria a vez do Dr. Bernardo do KIC, mas por motivos pessoais, de demanda, porque o Dr. Bernardo é médico, ele preferiu me repassar e agora novamente eu tenho esse desafio aí desses 6 meses de mais uma vez estar à frente do bloco como líder. Uma comissão da qual o senhor faz parte, que é transitória, mas tem tido uma atuação marcante aqui na Câmara, que é a comissão do transporte coletivo, que busca identificar soluções para esse que é um serviço tão criticado pelos moradores de Goiânia. Como que o senhor avalia o trabalho dessa comissão hoje? Olha, de forma muito positiva, né? Eu assim, não é que sou meio avesso às comissões, principalmente as comissões provisórias, né? Porque a gente sabe das dificuldades de reunir tantos vereadores em uma sessão. E eu tive a grata satisfação de fazer parte, junto com o vereador Elias Vaz, com o vereador Carlos Soares, vereador Wellington Peixoto, né? No qual a gente pôde fazer várias reuniões e trazer resultados que no futuro nós estamos agora paralisados em virtude do período eleitoral. Mas nós já fizemos várias ações que com certeza vão contribuir para que a gente tenha um transporte coletivo de qualidade em Goiânia, né? Nós sabemos que nós temos um transporte coletivo que já foi referência, serviu de referência para hoje aqueles que são os grandes centros. Goiânia, só para você ter uma ideia, o eixo Anhanguera serviu de referência para a modalidade que existe em Curitiba, que é referência hoje para muitas cidades do mundo. Então nós temos que voltar a ter esse transporte de qualidade, porque senão o nosso trânsito aqui, que já está caótico, não tem outra saída, né? Se a gente tiver um transporte de qualidade, eu, por exemplo, deixaria meu carro perfeitamente em casa e viria trabalhar de ônibus, né? E qualquer outro trabalhador. Então essa comissão, tenho certeza que num curto espaço de tempo, assim que ela voltar, a gente vai poder tá dando várias sugestões positivas para que nós tenhamos aí um transporte de qualidade. Um dos assuntos que mais repercutiram ao longo desse ano aqui em Goiânia é a questão da crise na coleta do lixo. Como que o senhor avalia as causas desse problema e o que o senhor acha que precisa ser feito para que, de fato, esse problema seja resolvido? Olha, na minha opinião, é uma série de fatores, mas um dos maiores culpados no que diz respeito a isso é a falta de gestão, né? E quando eu falo em gestão, eu falo sem nenhuma sombra de dúvida da questão do próprio secretário ter autonomia, da autonomia, né, para poder se trabalhar. Eu tenho visto, acompanhado, tenho cobrado como fiscal do município que sou, que o prefeito precisa dar mais autonomia para que o secretário, principalmente o secretário que está lá hoje, que é o senhor Ormando, possa desenvolver o seu trabalho, né? Nós sabemos que a Comurg é a empresa mais importante do município, mas não vem conseguindo por uma série de fatores. Isso não é um problema de agora, né? É um câncer que começou algum tempo atrás e que agora criou uma metástase, né? E aí tudo que se mexe dentro da Comurg se acha um problema, mas a população paga um preço muito caro. O que tem que se fazer é ter gestão, e aí cabe ao prefeito fazer isso, o prefeito Paulo Garcia, né? Eu sempre tenho dito, sou um crítico ferrenho de algumas ações no que diz respeito ao prefeito, mas acredito na sua idoneidade. Agora, ele chegou a hora de ter pulso, né? E também dar autonomia para que o secretário que esteja lá poder fazer as coisas que têm que ser feitas, né? Se criou uma comissão dentro da prefeitura, na minha opinião, que é uma comissão que não é benéfica, né? De 3 ou 4 pessoas que decide tudo, não se compra nada, não se paga nada dentro da prefeitura sem que passe no clive dessas pessoas,
na minha opinião, que é danosa, porque quando você deixa de ter autonomia, se o caminhão fura um pneu, você tiver que mandar um ofício para que a comissão se reúna e resolva se o pneu tem que ser remendado ou não, com certeza aquele caminhão deixou de trabalhar, e no mínimo pela morosidade que é, e muitas vezes pela falta de comprometimento de algumas pessoas, isso demora até um mês, né? Então, eu acho que o prefeito Paulo Garcia tem que resolver esse problema da Comur, que é um problema sério, também de saúde pública. A cidade está feia, né? A cidade está esburacada, que passa por essa questão da gestão e da autonomia. Então eu torço e vou cobrar que esses secretários tenham autonomia, e que o prefeito Paulo Garcia faça o seu papel, que é o de executor também e de gestor de tudo isso. Como o senhor vê de agora para frente os principais desafios da cidade de Goiânia, principalmente em termos de mobilidade e saúde pública? Olha, são dois problemas que não é só Goiânia, né? Goiânia, por ser uma cidade em franco crescimento, né? Eu vi um estudo que Goiânia é uma das cidades que mais tem capacidade de endividamento no Brasil. E por isso, Goiânia tem que ter projetos inteligentes. E aí eu bato mais uma vez na tecla de que o prefeito tem que saber escolher aqueles assessores que estão com ele, né? No seu secretariado. Eu vejo como um desafio a questão da mobilidade. Nós sabemos que a cada mês milhares de carros são colocados nas ruas de Goiânia, né? E aí passa muito pelo nosso transporte público, né, coletivo. A questão da saúde, existe os recursos aí do governo federal, também tem que se dar autonomia ao secretário, que na minha opinião, um dos grandes secretários que tem na prefeitura, o Dr. Fernando Machado, para que ele tenha autonomia de gerenciar esses recursos para que as pessoas possam ter. Goiânia é referência em vários tratamentos de saúde, de câncer, oftalmológico, de queimaduras. Agora acontece que isso não pode ser usado como desculpas para uma gestão onde as coisas a gente vê que vai no cais. Eu fiz visitas periódicas e vi que tem cais aí funcionando com um médico plantonista, inclusive o médico fazendo a chamada dos pacientes. Então é inadmissível, né, que em pleno século XXI, Goiânia é uma cidade, né, bem cuidada, que foi bem cuidada e que existe os recursos, às vezes não ter o gerenciamento que merece. A gente deixa esses momentos finais para o senhor falar com os nossos telespectadores e deixar os contatos que o senhor queira, as formas de comunicação e reforçar esse vínculo com a comunidade que o senhor representa. Eu agradeço. O meu gabinete, o gabinete de número 4, aqui na Câmara, está à disposição, né? Os telefones do gabinete é 3524-4338, 3524-4337. O meu celular é 8130-4567, eu vou repetir, é o meu celular pessoal, 8130-4567. E eu também tenho algumas formas de atendimento, que são os meus escritórios nas bases, onde eu tenho uma atuação mais efetiva. Fica na Alameda Botafogo, no setor Pedro Ludovico, e nós também estaremos abrindo um escritório na região leste, né, que através do meu Facebook, que é Zander Fábio, todos vocês vão poder levar suas reivindicações para que a gente possa, no mínimo, estar correndo atrás e procurando atender a todos. A gente agradece a sua presença aqui na TV Câmara. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço, e sempre que for chamado é um prazer e estou sempre à disposição. Nós também agradecemos a sua companhia e até uma próxima edição do programa Conheça Seu Vereador.